E já que a gente está falando em saúde, Carlinha, a gente está também na semana de combate ao glaucoma, uma doença considerada a principal causa de cegueira irreversível. Como geralmente é uma doença silenciosa, quase não dá sinais, o exame é muito importante. Aqui no estado houve aumento na busca por esse diagnóstico, sinal de que o pessoal está mais consciente aí, né? Consciente, está procurando os exames. Na rede estadual, por exemplo, nos 3 primeiros meses do ano, foram mais de 50 mil exames. No mesmo período desse ano, foram mais de 62 mil, uma alta de 23% no comparativo com o período de 2025 e 2024. Já o número de procedimentos, Murilo, de cirurgias para tratar o glaucoma, diminuiu. Foram 438 em janeiro, fevereiro e março do ano passado e 400 esse ano, uma queda de cerca de 8,5%. Por isso a gente vai conversar agora com o oftalmologista Cláudio Vieira. Você que está em casa acompanhando, pode estar preocupado com o glaucoma, pode mandar perguntas para a gente agora. A gente vai repassar para o doutor. Nosso WhatsApp é o 981 15 9305. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui, sempre à disposição. Vamos lá então, doutor. Boa tarde para o senhor. Agradecemos também o convite e já vamos às primeiras perguntas. A Juliana, pelo visto, ela já acompanha essa questão do glaucoma. Disse que um dia mediu a pressão do olho e estava em 22. Fez exames e nada foi detectado. Quando foi medir novamente, estava em 11. É normal essa variação da pressão ocular? Sim, normalmente a variação ocorre no exame se houve dilatação, por exemplo, do paciente. Quando você dilata a pupila do paciente, você tem uma tendência a aumentar essa pressão intraocular. Outra coisa também são períodos no dia. Mais próximo à madrugada, mais próximo à tarde, a pressão sobe um pouco. Então não significa que o paciente tem uma pressão acima de 20 que ele é glaucomatoso. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, acompanhado ou não de pressão alta. Então ter pressão alta intraocular não significa necessariamente que ele tem glaucoma. Você precisa fazer exames e verificar essa pressão mais uma vez. Aqui o Paulo faz uma pergunta que é bem interessante. O uso de telas e celulares pode agravar a doença? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu gostaria de falar que poderia, todos diminuírem, mas não. O uso de celular, de computador, tela, ou qualquer ambiente não vai modificar na doença glaucomatosa. Acreditava-se antigamente que o calor excessivo, para quem trabalhava na padaria ou em carvoeiras, aumentaria um pouco a pressão. Sim, mas hoje nós não temos muito isso e mesmo na padaria você não usa muito carvão. É tudo gás ou eletricidade. Então isso normalmente não atrapalha ou não faz a doença evoluir. Quer dizer, podem ser o celular, a tela, pode ser vilão em outras situações, mas sim, no glaucoma não. No glaucoma não. Tá aí, resposta para o Paulo. O Gerson quer saber, o tratamento do glaucoma é para a vida toda? Normalmente sim. O glaucoma não tem cura, o glaucoma tem prevenção. Como eu falei, é uma doença do nervo óptico e a pressão intraocular aumentada danifica esse nervo. Então o que nós fazemos é reduzir a pressão do paciente intraocular. Nós temos que descobrir primeiro qual é a pressão-alvo, qual é a melhor pressão para que o nervo daquele paciente especificamente não vai ser alterado, certo? Então, normalmente ele vai controlar a vida toda. Mesmo que ele faça uma cirurgia e deixe de usar colírios, ele não deixa de ter a doença. Olha como esse assunto desperta aí o interesse de muita gente. Vamos lá. Claudinei, de Ouro Verde, miopia e astigmatismo podem evoluir para o glaucoma? Tem alguma relação essas doenças? Não há relação nenhuma. O glaucoma é uma doença normalmente genética, passa de pai para filho, né? E algumas outras alterações podem causar o glaucoma. O uso de medicamentos como o corticoide, o diabetes não controlado, que leva a uma retinopatia diabética, pode levar ao glaucoma. Um trauma ocular pode levar ao glaucoma, mas a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, não. Doutor, o senhor acabou de comentar que pode passar mesmo de pai para filho. O Rony, de Rinópolis, quer saber, meu pai foi diagnosticado com glaucoma, corro o risco de ter também? E tendo alguém na família, um parente próximo que teve a doença, o que fazer? Todos da família, a partir do momento que alguém da família é diagnosticado como glaucoma, todos devem fazer uma consulta, principalmente a partir dos 35 anos, porque podem ter glaucoma e tem chance e risco de terem glaucoma no futuro. O Marcos de Lucélia pergunta se o glaucoma pode levar à cegueira. Sim, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. A primeira é o diabetes. Eu gosto de frisar sempre isso, porque a gente às vezes fala do glaucoma e esquece do diabetes. O diabetes é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Segundo é o glaucoma e terceiro a degeneração macular. Então, o glaucoma pode levar à cegueira, é sério, é grave e deve ser controlado o mais breve.
O senhor mencionou essas duas doenças, a Maria aqui fala também, ó, eu sou diabética e percebi que à tarde meus olhos ficam embaçados e tenho dificuldade para ler. Seria um sintoma do glaucoma? Quais seriam os sintomas? Normalmente o glaucoma, ele não vai mudar a sua visão, só se a pressão estiver muito alta, mas normalmente esse paciente já está em controle. No diabetes pode ser a própria glicemia, ou ela está com uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia e a visão dela diminui. Então pode ser isso. Não que o glaucoma vá levar a baixa de visão tão rápido. Aqui a Meire diz que sente uma dor no fundo do olho. Pode ser glaucoma? Normalmente não, pode ser, mas muitos pacientes procuram o consultório com a queixa de dor no fundo do olho e acham que é glaucoma. O olho está vermelho, é glaucoma. Estou com dor no olho, é glaucoma. Não é assim. O glaucoma é uma doença silenciosa que não mostra sinais e sintomas. Quando o paciente percebe alguma coisa, ele já está perdendo o campo de visão e a doença já evoluiu muito. Mas normalmente você não percebe nada quando tem glaucoma. A pergunta do Evandro de Prudente, o tratamento é só com colírio ou tem outros métodos? Inicialmente, nós temos que prevenir o aumento da pressão e comece com colírio. Nós temos colírios de qualidade que conseguem reduzir a pressão. Caso o colírio não resolva, laser, cirurgia, filtrantes que vão reduzir a pressão intraocular. Mas a grande maioria conseguem controlar com colírio. Essa pergunta está bem interessante. O Wellington de Prudente, diz que mora no Jardim Mediterrâneo, quer saber quem tem mais risco de desenvolver o glaucoma por toda a vida. O senhor citava aí diabéticos e pessoas que têm histórico familiar, doutor. Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, o histórico familiar, descendentes da raça negra, o índio também e os orientais, e como eu falei, história familiar e descendentes da raça negra e mulher. Tem algum medicamento que é contraindicado para quem tem glaucoma? É a pergunta da Leninha. Eu sempre oriento os pacientes que tudo que ele for tomar de medicamentos, ele deve ler a bula. Porque tem muitos medicamentos que podem levar a aumento da pressão. Mas não necessariamente, eu tenho glaucoma, uso colírio, vou tomar o medicamento, eu não posso. Não. Se ele está controlando a pressão usando medicação, ele pode usar o outro remédio, não há problema. Mas o medicamento que mais causa aumento da pressão em uso prolongado normalmente é o corticoide. Continuando, aqui a Silvana diz que o sogro tem glaucoma e a filha de 11 anos fez exame e deu uma pequena alteração. Pode desenvolver glaucoma? É muito raro isso. Nós recebemos muitos pacientes que têm uma escavação aumentada. Imagina que o nervo óptico, ele possui um tamanho adequado e paciente que tem glaucoma, essa escavação aumenta, como se fosse fazendo um furo dentro do nervo. E tem pacientes que nascem com isso. Normalmente, quando o paciente chega com uma escavação aumentada e ele é jovem, nós temos que verificar a escavação do pai, a escavação da mãe, realizar exames e fazer um prolongamento das consultas para ver se essa pressão está aumentando. Mas não necessariamente você tem uma escavação aumentada, você é glaucomatoso. Doutor, vamos encerrando aqui falando sobre prevenção. A Lúcia pergunta, ficar exposta ao sol aumenta o risco de glaucoma? Quais hábitos podem aumentar as chances de desenvolver a doença? Não, o sol excessivo, o uso de computador, celular, não. Medicamentos sim, principalmente o corticoide, e a história familiar é o mais importante. A família tem história familiar, tem um histórico familiar de glaucoma, você deve prevenir. Mas não que expor ao sol, usar o computador ou usar um óculos de sol sem filtro. É claro que seria melhor com filtro, mas isso não vai levar à evolução da doença. Doutor, de modo geral, o senhor dizia, é uma doença silenciosa. Tem que fazer o acompanhamento regular, porque nos exames de rotina é que pode se identificar alguma coisa, né? Todo ser humano deve passar por uma consulta oftalmológica pelo menos uma vez na vida, como nas outras áreas, mas ele deve passar. Hoje no Brasil, as crianças nascem, já passam por avaliação no período escolar e depois na fase adulta ele deve procurar o oftalmologista. Tá aí dado o recado. Na dúvida, procure seu médico, não fique em casa conversando com o vizinho, com o parente, com um amigo. Procure um especialista que ele vai te orientar e falar qual que é o tratamento certo ou vai tirar essa sua preocupação e falar que está tudo bem com a saúde dos seus olhos. Doutor, muito obrigado pela conversa aqui hoje. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde.